falta cumprir-se, Portugal. Era com estas palavras que o poeta erguia os olhos para o céu e esperava o cumprimento de uma profecia lançada no princípio dos tempos, o Quinto Império. Vamos agora conhecer um homem que estudou profundamente a história de Portugal e chegou à conclusão de que esta profecia vai mesmo cumprir-se, tal como vai cumprir-se Portugal. Por 17 razões. 17 é um número que aparece citado, por exemplo, no Teeteto de Platão, no Isis e Osíris de Plutarco. Os gregos chamam-lhe antifraxis. É um número especial, é um número do qual não se passa, é um número limite, é um número fronteira. Bem, ora, mas também um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho e outros autores, e mesmo na mística muçulmana, o 17 é um número constantemente citado. Porquê? Porque ele tem um valor escatológico especial, que aliás também aparece mascarado na Bíblia, no texto bíblico, no Evangelho segundo São João, o 17 aparece mascarado sobre o seu valor secreto de 153 peixes pescados na pesca miraculosa do Lago de Tiberíades. Bem, portanto, o valor 17 é um valor com uma carga escatológica superlativa e é essa a razão porque ele também foi, digamos, superlativizado. Acontece é que ninguém gerou esse número, quer dizer, esse número parece, naturalmente, ser o nosso número. Não houve ninguém que tivesse dito, este é o nosso número, não. Houve alguém que constatou, em determinado momento, este é o número de Portugal. É uma consciência que anda associada a um mito, e mais novamente voltamos aos mitos, a um mito, que é o mito de Ourique. Uma visão que Afonso Henriques teria tido na véspera da Batalha de Ourique, segundo a qual Jesus lhe teria aparecido e lhe teria dito que, na sua 16ª geração, a nação portuguesa entraria em decadência para mais tarde voltar à sua glória original. Bem, ora, se tivermos em consideração esta afirmação tão simplesmente, tão singela, tão simplesmente feita a Afonso Henriques, ou pelo menos supostamente feita a Afonso Henriques, verificaremos que para haver gerados tem que haver um gerador. Ora, temos 1 mais 16, 17. Portanto, aí temos talvez a primeira expressão explícita por escrita, não é? De uma forma escrita, ao valor 17 e ao sentido desse 17. Portanto, um valor escatológico, um número que aponta para o fim, para os fins e para a ressurreição, para um momento de ressurgimento nacional. A história das nações é feita de eventos, é constituída por sucessivos eventos, consecutivos eventos, que, regra geral, são explicados exatamente por essa aleatória conjugação de fatores que conduzem determinado indivíduo ou determinada nação a proceder de determinada maneira. São coincidências a mais, para serem apenas coincidências. Por exemplo, se nós tivermos em consideração as dinastias da nossa história, verificaremos que a conjugação delas, alguma delas solta ou alguma delas associada à outra, encontraremos sempre números que dão resto zero, ciclos de 7 anos certos. Tal como, por exemplo, encontramos no número de monarcas um múltiplo de 17, são 34, foram 34 monarcas portugueses. E, portanto, há toda uma série de coincidências e estes números são números que não... Quer dizer, se nós considerarmos o início e o final das dinastias, encontramos estes números. Portanto, não são números que saltam de dinastia para dinastia, são números aleatórios. Não, são números que correspondem, efetivamente, a momentos de um movimento histórico determinado. Portanto, essa consciência, ou pelo menos a constatação disso e a tomada de consciência disso é que me leva a mim a suspeitar que existem movimentos subterrâneos que só os mitos permitem explicar. O eixo da Baixa, que é constituído pela Rua Augusta e pelo Rossio, dista do norte verdadeiro 17 graus. Por sua vez, a Avenida da Liberdade dista do eixo da Baixa 17 graus, portanto 34 de norte. Bem, podíamos continuar com estas, não é? Por outro lado, há uma coisa muito engraçada também ainda, que é muito importante, que é o seguinte, é que o eixo norte-sul da Baixa, portanto o eixo fundamental da Baixa, que é constituído pela Rua Augusta e Rossio, desemboca numa porta que já existia na muralha de Lisboa, uma porta dedicada a Santo Antão. Aliás, ainda hoje existem as portas de Santo Antão.
sabe em que dia é que é cultuado Santo Antão? Exatamente em pleno signo Capricórnio, como convém, a norte, 17 de janeiro. Portanto, parece-me a mim que esta conjugação de elementos não pode ser aleatória. É um trabalho notável em alguns aspectos, a começar por uma enorme especulação sobre o mundo dos traçados sagrados, dos traçados geométricos, da composição de edifícios como o Convento de Mafra e da Baixa Pombalina, e de tentativa de compreensão e de elaboração de uma teoria a partir dessa compreensão de um sistema numérico e muito complexo, de grandes coincidências entre fenómenos e entre números. Existe a composição geométrica, existe a definição de princípios proporcionais entre os elementos na definição dos edifícios. Existe uma simbologia de ideias que se querem representar no espaço através da concepção dos edifícios, que não só em planta, mas também tridimensionais. Nada disso eu nego. Aliás, isso faz parte também dos meus instrumentos. Aquilo que eu nego é que haja algo de sagrado para além disso. Há, digamos, dois momentos-chave em que esse valor 17 é citado e usado. Com Afonso V, que é o primeiro monarca português a ser cognominado de encoberto, não é o Dom Sebastião, ao contrário do que muita gente pensa. O Dom Afonso V foi o primeiro, foi cognominado El Encubierto, quando entrou em Espanha para tomar posse da coroa espanhola, em determinado momento do seu percurso como monarca, e depois, de uma forma muito mais evidente e muito mais sentida também, muito mais intencional, com Dom João V e com Dom José. Nesse aspecto, podemos até analisar tanto Mafra, o Palácio de Mafra, o Convento de Mafra, o Palácio dito, o Convento dito de Santo António, junto à Vila de Mafra, porque ele não ficava exatamente em Mafra, e a Baixa Pombalina, os dois polos de um projeto, um polo espiritual e um polo temporal, se quisermos, como a grande realização no sentido de captar esse biorritmo e de lhe dar uma configuração física que permite isso ao mesmo tempo servir de sede para qualquer coisa em que essa missão desembocaria. O Quinto Império. O Quinto Império é um tropo poético-epopeico que o Fernando Pessoa criou de uma certa tradição sebastianista da cultura portuguesa e, portanto, o Quinto Império é uma figura de estilo, no rigoroso sentido do termo, uma figura de estilo, uma figura, um argumento de um certo discurso histórico, literário e depois poético sebastianista, que serviu, que deu algum escoramento, algum apoio às ideologias nacionalistas autoritárias do princípio do século XX em Portugal, mas hoje, naturalmente, tem que ser encarado como um pedaço de literatura. Houve movimentos como Rudolf Steiner na Alemanha, que tentou fazer edifícios, também com esse caráter sagrado e correspondendo a uma interpretação do mundo baseada em figuras simbólicas transmitidas através de figuras geométricas e de séries numéricas e de coincidências numéricas, inclusivamente, e até de uma cabala em que os números passam a ter um significado específico quando aplicados ao projeto, ou à concepção. E, de facto, todo esse mundo, eu acho que ele existe, mas existe na cabeça dos homens, não existe nenhuma entidade, nem nenhum mundo que evolua a partir daí. A primeira pedra do Convento de Mafra foi lançada no dia 17 de novembro de 1717. É estranho, não é? Bem, mais estranho ainda se soubermos que, para se fazer a sagração, portanto, o lançamento da primeira pedra, foi construído um edifício, uma réplica da basílica que estava destinada, que estava planeada para ali, em madeira pintada, com a dimensão exata. Acontece que essa obra foi produzida durante cerca de 3 meses por centenas de carpinteiros e marceneiros. 3 noites antes, houve um temporal imenso e aquilo veio tudo abaixo.
E o rei simplesmente deu ordem para que estivesse de pé novamente para o dia 17. Portanto, o dia 17 era mesmo um dia importante para o lançamento da primeira pedra. Bem, o próprio edifício contém em si outras alusões a este número. Tudo quanto diga respeito à luz está associado ao 17. Por exemplo, os para-raios. Mafra foi um dos primeiros edifícios em Portugal a ter para-raios. São 17. Que número estranho, extravagante, nem sequer simétrico. Se contarmos as lâmpadas do interior da igreja, ainda por cima também de uma forma assimétrica, encontramos 7 mais 7 mais 3. Ou seja, 7 e 7, 14 e 3, 17. Extravagante. Porque devia ser, ou quando muito seria 3, 7, 3, ou 7, 7, 7. Nunca 7, 7, 3. Porquê? Aqueles 3 ali perdidos, não é? Se contarmos, por exemplo, as bases das velas da Basílica, encontramos um múltiplo 17 também. Portanto, tudo quanto diga respeito às luzes está relacionado com o número 17. Li assim algumas passagens desse livro que achei graça. Naturalmente, nós, a partir de uma certa altura, ou de uma certa opção de método, podemos estabelecer relações entre tudo o que o meu amigo quiser, não é? Entre a Baixa Pombalina, entre o Convento de Tomar, os Jerónimos, quer dizer, tudo tem relação com tudo, desde que nós escolhamos aquilo que são os itens de referência que nos aprovera à luz de uma teoria qualquer. E, portanto, não penso que isso seja uma forma muito produtiva de abordar a realidade. Acho que há uma forma, um exercício intelectual relativamente arbitrário, divertido, mas não penso seguramente que isso tenha a ver com uma forma, chamemos-lhe assim, científica, entre aspas, de fazer história, uma vez que também é duvidoso que haja uma forma científica de fazer história, mas não penso que isso corresponda àquilo que é a metodologia, essa sim, científica de fazer a história. A Baixa Pombalina é muito curioso, porque também a Baixa Pombalina é constituída por 17 ruas. Estas coisas são evidentes, quer dizer, para quem olha para as coisas com olhos de ver, não é? Porque quem olha só, não vê. É preciso olhar. Os pitagóricos tinham uma tese muito engraçada. Diziam que nós só vemos aquilo que os nossos olhos iluminam. E, naturalmente, isso é uma ideia muito engraçada, não é? Nós só conhecemos aquilo que reconhecemos. E se não houver reconhecimento, não há conhecimento efetivo. Bem, seja como for, a Baixa Pombalina, também ela está construída de acordo com o mesmo modo. Houve um terremoto providencial que permitiu a Dom José e ao Marquês de Pombal construírem o polo que faltava à Mafra. Mafra, constituindo o polo espiritual, necessitava de um polo temporal. E a Baixa Pombalina constitui-se como o polo temporal. Aliás, não é por acaso, não é impunemente, que a Baixa e, sobretudo, a Praça do Comércio e uma zona até à Rua da Conceição foi construída com destino aos ministérios do reino. Portanto, tratava-se do polo temporal de Portugal. Eu penso que, de facto, Portugal, se algum dia se cumprir, terá que ser no campo das ideias, mas muito da nossa relação connosco próprios, não é? E não de uma ideia de que vamos voltar a ter um domínio sobre as outras nações ou sobre os outros. Acho que isso não tem interesse. É um conceito um pouco limitado, apesar de pretender ser ambicioso, é limitado porque se remete apenas para a dominação, para o conceito de poder. Isso são fantasias que têm pouco a ver com a história, são crenças, não é? Mas as crenças não têm nada a ver com a metodologia histórica. Ou são crenças ou são opções ideológicas acerca da humanidade ou do futuro das relações sociais entre as pessoas. Agora, de um ponto de vista historiográfico, nenhum historiador propriamente profissional e senhor do seu ofício pode partir para a abordagem da realidade a acreditar que há um destino, porque senão não vale a pena fazer investigação, a não ser no sentido de descobrir a evidenciação desse destino. E de todo em todo não penso que isso seja nem um método de historiografia, nem um bom princípio para compreender a realidade. Para terminar, já temos Mafra, um centro espiritual do Quinto Império, já temos o Terreiro do Paço, temos uma história que se divide em ciclos de 17 anos e de múltiplos 17. É possível fazer a laia de profecia e imaginar
para quando é que será temporalmente esse Quinto Império? Eu responder-lhe-ia com um dito popular. Com dois ditos populares. A quem Deus quer bem, ao rosto lhe vem. E um outro que tem a ver com a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta-se quando e onde quer. E, portanto, a nós resta-nos invocá-lo, porventura, se tivermos aquilo que se chama habitualmente fé. Bem-vindo seja quem vier por bem. Costuma dizer-se que os portugueses são um dos povos mais hospitaleiros do mundo. Para a semana, vamos saber se esta máxima se aplica sempre, mesmo que as visitas sejam de outros planetas. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.